o que Marx e Darwin têm em comum e por que existia um certo debate entre eles. Se você está interessado sobre isso, esse é um vídeo para você. Primeiro eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Ricardo Malaquias, esse é o meu canal, onde eu escuto livro, meus aprendizados e meus insights que eu quero compartilhar com vocês na medida do possível. Caso gostem, não esqueçam de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal e compartilhar para que a mensagem chegue mais longe. Pois é, então se vocês estão me acompanhando, vocês viram que tem uma certa tendência aqui de eu falar sobre Karl Marx. Eu estou fazendo um estudo de várias obras sobre ele. Acabei de ler o Capital, livro 1, estou lendo o livro 2, vou fazer o livro 3, ainda vou fazer mais vídeos, mas tem um tema em especial que me chamou a atenção. E talvez esse vídeo seja um vídeo curtinho, que é justamente o que Marx pensava sobre Darwin. E onde é que surgiu isso, inicialmente? Surgiu nesse livro aqui, que foi a biografia de Karl Marx. Aliás, eu recomendo muito ele para quem quer ler o Capital antes, porque eu acho que isso dá uma contextualização histórica que eu achei bastante útil, tá? Então, nesse livro aqui, eu vou ler um trecho aqui quando ele fala sobre Darwin, né? Que é um trecho que o Isaiah Berlin fala que Marx escreveu, né? Então, eu vou ler como está escrito aqui, né? Darwin não sabia que sátira amarga sobre a humanidade e os seus próprios compatriotas em particular estava a escrever quando mostrou que a livre concorrência, a luta pela existência que os economistas têm como a mais alta conquista da história, era a condição normal do reino animal. Só uma organização consciente da produção social, em que a produção e a distribuição são planejadas, pode levantar a sociedade humana acima do resto do reino animal, como a própria produção já tinha feito para as relações humanas relevantes. Então, o que ele está falando aqui? Olha, Darwin falou que a livre competição entre os animais por recursos e a própria multiplicação deles faz com que tenha uma evolução. Essa evolução, ela necessariamente tem um destino, mas as coisas simplesmente acontecem. Quando a gente fala do livre mercado, a gente está falando de algo muito similar a isso, né? As pessoas, deixa as pessoas trocarem produtos e serviços entre elas das formas que elas acharem melhor, e isso vai levar para um lugar que a gente não sabe qual é, né? Então essa é a crítica que Marx não aceita. Ele não aceita que a gente seja tão levado pelas coisas, pelo caos, né, quanto os próprios animais. Então, como é possível, Darwin se coloca, como é possível ter tanta coisa tão complexa sem ter um engenheiro? Ou como diria outros aí, tem um relojoeiro. Como é que você acha um relógio e você fala assim, não tem um relojoeiro, né? Para que montou todo aquele relógio. Como é que se você acha um animal, uma planta e fala assim, nossa, não teve um engenheiro que projetou todos os detalhes dessa planta ou desse animal? E Darwin dá uma resposta, que hoje ela não tem dúvidas sobre o que acontece sobre ela, né? Agora, no campo das ciências sociais, ainda existem algumas dúvidas, né? E para mim, me lembra esse outro livro aqui, Os Erros Fatais do Socialismo, de Hayek, um livro que eu recomendo sempre, que ele fala assim, como é possível uma economia funcionar sem alguém no leme, né? Como é possível isso? Então, para as pessoas, sobretudo aquelas mais intelectuais, mais inteligentes, elas não conseguem entender que existe algo que vai além, talvez, da nossa compreensão, que a gente nem precisa entender, que está fora do nosso controle. Então não tem ninguém no leme da economia comandando a economia. Vai para lá, vai para cá. Por quê? Porque ela é muito complexa e o futuro é muito dinâmico. Então a gente precisa dessas realimentações, né? Que todo dia alguém precisa tomar uma decisão diferente. Vamos aumentar a produção disso, diminuir daquilo, vamos inventar uma coisa nova, vamos fazer uma coisa diferente. Então essa dinâmica, ela impede que tenha alguém planejando, né? Alguém no leme ali comandando a economia. Então não é preciso um engenheiro que fique organizando o que cada um vai fazer para que o resultado seja melhor. E por incrível que pareça, pelo menos comparado com as formas de organização anteriores ao capitalismo, foi o livre mercado que trouxe mais riqueza para todo mundo. Então você poderia dizer, nossa, será que eu deixar todo mundo livre, trocando serviços e trabalhos e mercadorias voluntariamente, será que isso vai trazer o melhor para todo mundo? Não sei se comparado a todos que existirão daqui para frente, mas comparado aos que existiram, certamente foi o modelo que mais gerou riqueza para gente, tá? Para gente, quando eu falo humanidade, né?
O argumento aqui também que aparece no livro do Hayek é aquele argumento que a nossa própria razão, ela surgiu de também não foi algo construído com o engenheiro, né? A capacidade de pensar, ou até mesmo os nossos códigos morais, ou até mesmo a nossa língua, não foi algo programado. Então como é que você quer fazer com que a economia e toda a nossa vida humana seja programada e planejada? Como que você dá esse status para a própria razão? E quando eu falo razão aqui, eu estou falando pensando no engenheiro, né? Como é que você quer assim, vai encaixar todos os bloquinhos e vão funcionar direitinho, se nem mesmo a própria razão, a própria capacidade de pensar foi construída dessa forma. Ela evoluiu, assim como tem a própria língua e nossos próprios códigos morais. Eles também não vieram de uma engenharia pré-feita. Né? Então, isso para mim já é um argumento bastante importante que aparece aqui no Hayek. Né? Ou aquela frase que eu ouço de vez em quando, né? Pô, a gente está viajando numa rocha no meio do espaço e você quer dar sentido para isso? Poxa, por quê? Porque o humano, ele nasce com essa capacidade de querer explicar tudo, né? Mas não necessariamente tudo tem uma explicação. Né? Então, será que realmente precisamos de uma explicação racional que nós mesmos possamos reconstruir? Não necessariamente. E não necessariamente a gente se exime de quais os resultados disso, né? A gente pode não entender o sistema de preços, a gente pode não entender o capitalismo, mas a gente pode avaliar o resultado deles comparado às outras coisas. Quando a gente compara, por exemplo, com a União Soviética e aquele planejamento central que fizeram, a gente, assim, é infinitamente melhor o livre mercado se comparado com o planejamento central que existiu na União Soviética. E o problema não é quando as pessoas discordam disso, as pessoas podem discordar. O problema é quando as pessoas querem impor a sua vontade ideológica à força. E aí tem outro livro de Isaiah Berlin, que eu não trouxe aqui, que é Uma Mensagem para o Século XXI, que também gravei um vídeo, inclusive, falando sobre Thanos e como Thanos era um grande socialista. E esse é o problema quando eu vejo na ideologia, quando eu pensar assim, tá bom, o que funciona? Que a gente defende como liberal, o que se defende é que as pessoas possam trocar mercadorias e serviços como elas quiserem. Né? Outras pessoas defendem um planejamento central. Ok, pode ter divergências e tudo mais. O que não pode é querer forçar uma pessoa a obedecer aquilo que você acredita e muito mais de forma violenta. Por último, os intelectuais e a presunção fatal. Os animais eles podem ser regidos pela evolução, mas não a história da humanidade. É nisso que as pessoas acreditam, que me lembra esse livro aqui, que é um livro dos fundamentais, Conflito de Visões, de Thomas Sowell, onde justamente fala dessa visão. Tem gente que acredita que o homem é capaz de resolver todos os problemas. Não existe problema que está fora do alcance do homem, ou da humanidade e da sua própria razão. E tem outros que acreditam, opa, peraí, pode ser que tenha alguma coisa que a gente não entendeu direito. Onde a gente vai se fiar? Vamos se fiar um pouco na história, né, no que deu certo, no que não deu certo. Então, um pouco essa ideia que tem aqui do Conflito de Visões, esses dois blocos, um livro também excelente, que já gravei um vídeo aqui, que me lembrou quando eu estava lendo essa parte de Darwin e Marx. Então é isso, hoje era só uma pinceladinha aqui da relação de Darwin e de Marx, que eu resumo da seguinte forma. Marx acreditava que tudo poderia ser organizado de uma forma racional, enquanto Darwin acreditava que as coisas evoluíam de acordo com a necessidade do momento. Para mim, a visão de Darwin, que claramente é verdade para a evolução do mundo animal, inclusive a evolução da espécie humana, também é muito próxima da verdade da economia e de como a gente se organiza como sociedade. Já Marx acreditava que essa era a única forma de fazer e a gente teria que lutar para que isso acontecesse, forçando outras pessoas. E a gente viu o desastre que aconteceu aí durante o século XX de algumas pessoas que tentaram seguir essa abordagem. É por isso que eu fico por aqui. Espero que tenham gostado e, por favor, deixem o seu like, comentários e até a próxima.